E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Ó, um vídeo muito especial que vai virar podcast também aqui. Eu recebo nos estúdios da Onda Dura, minha igreja local aqui em Joinville, ela que é auxiliar pastoral, formada em psicologia, pós-graduada em aconselhamento cristão, bailarina e vai ser mamãe da Annalise, casada com o meu amigo pastor Geiseriel. Seja muito bem-vinda, Cauane. Obrigada, meu Deus, que honra. Olha só. Tô me sentindo um pouco mais tranquila porque eu tô em casa aqui, por isso que eu quis nos gravar estúdios aqui. da nossa igreja. Claro. Mas é uma responsabilidade estar aqui. Olha, não, mas é enfim. por isso que é uma questão psicológica, viu? Eu te trouxe no teu ambiente. Entendi. É muito viu? bom, muito eu bom. também fiz pós-graduação em aconselhamento cristão. Então a gente viu? tá em Então, casa, eu tô em casa, literalmente. então eu quis deixar você à vontade para gravar esse vídeo e esse Ótimo. podcast. Assim Mas me é uma sinto honra, tranquila. Cal, te receber aqui. A Cal que atua muito aqui na igreja em Joinville, também viaja pelo Brasil aí, pregando a palavra de Deus. Enfim, Cal, o assunto hoje é muito sério porque nós temos alguns ambientes na sociedade que são característicos por abertura do coração. Isso. Bar, manicure, vamos começar pela aqui, né? Eu não tô comparando o manicure com bar, gente, por favor. E nem tô menosprezando o bar também, tá? O bar pode ser lanchonete no Rio Grande do Sul, né? Isso. Olha, viu? Então, Lancheria lá chamam lancheria. também. O Rio Grande do Sul ele tem umas coisas bem Peculiares. peculiares. Sabe que eu sou gaúcha, né? Sério? Tocou nesse assunto, eu domino, sou gaúcha. Você é gaúcho, olha só. Sou lá de Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul. Cruz Alta. Olha aí, os Olha gaúchos. só. Cadê os gaúchos comentando aqui nesse vídeo e nesse podcast? Que legal. Então você tá ligado. Então nós temos a manicure, né, a cabeleireira, nós temos o bar, nós temos o consultório do psicólogo e nós temos a igreja. Para citar aqui alguns ambientes, né? O gabinete pastoral, o consultório do psicólogo ou da psicóloga, o bar, a manicure, a pedicure, a cabeleireira, são alguns ambientes onde as pessoas costumam abrir os seus corações, contar as suas mazelas. E isso é muito sério, porque quando você fala, né, muitas vezes você espera também uma resposta, você espera um direcionamento e às vezes o direcionamento pode ser complicado. E a gente sabe, né, focando agora aqui nesses dois ambientes, a gente vai falar sobre aconselhamento cristão e psicoterapia, né, como essas duas áreas se conversam e ao mesmo tempo se distanciam. Então a primeira pergunta para a gente começar essa nossa conversa é, de maneira geral, o que é aconselhamento cristão e o que é a psicoterapia? São duas definições que a gente precisa ter aqui na mesa. É claro, você também, acho que é legal deixar claro para a nossa audiência, que você vai dar a sua definição a partir dos teóricos, de como você também dialogou com as suas fontes. Boa. Então, a partir da tua experiência, Cal, e com as fontes que você dialogou, como é que você define aconselhamento cristão e psicoterapia? Legal. Eu acho assim, tem até uma frase do Jonas Madureira que ele fala, né, que ele prefere uma pergunta capciosa do que uma resposta simplista. Olha. E esse é um enigma, assim, que eu não vou dizer que eu tenho know-how suficiente para fechar, né? Porque é uma crise e uma pergunta aberta aí há muitos anos, né? Essa relação da ciência com a fé, aí depois, né, da psicoterapia com o aconselhamento. Porque a psicologia, numa certa medida, é uma ciência muito recente, né? É uma ciência e profissão recente. Então, assim, fechar exatamente, né, uma definição e quais as diferenças, quais as aproximações de uma maneira muito categórica e determinista, eu acho até um pouco perigoso. Mas é interessante a gente consegue pontuar e perceber algumas coisas. Sim, fazer uns exercícios, né? Isso dialogar é a ciência um pouco. também, né? Principalmente porque tem essa dúvida das pessoas que estão em sofrimento, né? As pessoas estão passando por algum tipo de conflito, sei lá, né? Seja no casamento, depressão, tristeza, ira, luto, qualquer tipo de sofrimento, elas não sabem onde procurar, né? Sou cristão, faço parte de uma igreja. Procuro quem? Procuro lá ou procuro cá, né? Exato. Aí se eu procuro só o conselheiro cristão, meu pastor, meu líder, assim por diante, pode ser insuficiente porque se eu tiver alguma questão mental não vai dar conta. Mas se eu procuro a psicoterapia, é anticristã, ou enfim, é demoníaca, ou então eu vou me perder, é muito perigoso. Acho que é uma dúvida que... É legal. Tu tocou nesse ponto, Cal, até tu fala no teu artigo, né, da pós-graduação, que existe, parece um descaso e até um desconhecimento de ambos os lados, né? Muitas vezes, né, alas da psicologia ou psicólogos renomados, não, a questão da religião talvez não tenha muito a acrescentar, muito a somar, enfim, até respeito e tudo, mas, né, acho que separam demais, né? Separam demais. E tem o lado religioso que não.
né? Existe até uma linha de aconselhamento cristão que rejeita a psicologia e nada a ver psicologia, isso é uma ciência humana, não entende das coisas divinas e tal. Muita gente, né, defende essa concepção. Pois é, e tipo, e acaba fazendo até psicologia e nem sabe muitas vezes, né? Porque nós somos seres humanos, né? A psicologia não é, ela é uma ciência que quer nos entender, obviamente, Sim. e que ela tá aí, é nova, E tá no acaba processo. se excluindo aí a complementaridade dessas duas coisas, né? Exato. Onde uma tem pobreza, que a outra é rica e vice-versa, né? Perfeito, perfeito. Inclusive porque, por exemplo, assim, ó, o aconselhamento cristão, né? Tem uma pesquisa que mostra que cerca de 10% das pessoas que procuram um pastor, um líder para aconselhamento cristão, procuram relacionados a questões religiosas. Questões, por exemplo, crise de fé, dúvida sobre Pecado. o que a Bíblia fala em tal situação, pecado, isso mesmo. A grande maioria das pessoas procura por questões comuns da vida humana, que também procurariam um psicólogo, né? Que é o quê? Conflitos interpessoais, luto, violência doméstica. Enfim, não se leva para o conselheiro cristão só assuntos de ordem cristã. Tá, peraí, Cal, deixa eu ver se eu entendi. A pesquisa que tu viu mostra, então, que a maioria das pessoas procuram o conselheiro cristão não por assuntos bíblicos e teológicos, mas por assuntos diversos da vida. Comuns. E que a Bíblia dá conta de responder, realmente. A Bíblia não vai falar com a gente só sobre questões de ordem religiosa, né? Sim, sim. Ali, enfim, a suficiência da palavra de Deus vai nos conduzir em outros assuntos da vida humana, né? Então, o que mostra que as demandas que esses dois recebem, tanto o conselheiro cristão quanto o psicólogo clínico, são muito parecidas, né? O tipo de assunto que chega, e a gente aí já tá falando um pouquinho de aproximação dessas duas coisas, né? Os assuntos que chegam para esses dois profissionais são muito parecidas, né? As pessoas estão em sofrimento. Eu não vou para a clínica psicológica e falo somente sobre questões de sofrimento. Eu posso falar sobre a minha relação com a minha igreja. Exato. Né? Eu posso ir na minha terapia e falar que eu tô chateada com o meu pastor. Assim como eu posso vir no gabinete pastoral e falar que eu tô com depressão, né? Então, assim, a demanda é muito parecida, né? Chega coisas muito parecidas, assim, né? Você perguntou a nível, assim, de definição, né? De uma maneira, assim, talvez resumida, assim, pra gente não se aprofundar E depois vamos muito. falar dos distanciamentos. Boa, vamos lá. Vamos falar, então, das aproximações, já que estamos depois a gente volta para as definições do que é uma coisa ou outra. Adoro quando sai da nessa pauta. aproximação e diferenciação, a gente vai definindo cada um também, né? Mas, ó, eu diria assim, ó, que a aproximação, primeiro, é a demanda, a pessoa tá em sofrimento e ela quer ajuda, né? E o que ela quer nessa ajuda? Primeiro, ela quer sigilo, ela quer uma pessoa que ela possa confiar, porque senão ela procura qualquer amigo, ela coloca no Facebook, se desabafa na internet, assim por diante. Então, ela quer um lugar, assim, de uma seriedade e até o formato tem essa semelhança, né? Quando eu sento com o pastor, está, às vezes, né, eu e o pastor, né? Eu e um conselheiro. E eu sento na clínica e também está eu e ele. Então, tem essa relação, assim, de duas pessoas, uma na frente da outra, onde existe um ambiente seguro, né, que eu vou receber algum tipo de suporte, algum tipo de aconselhamento, um ambiente preparado para que eu fale sobre as minhas questões. Legal. Né? Isso são pontos de aproximação. Tem tantos pontos de aproximação, senão as pessoas não teriam dúvidas sobre se procuro um ou procuro outro. É porque justamente tem abrir coisas o coração, que são né? parecidas. Exato, né? Até porque, por exemplo, algumas coisas que o pastor ou o conselheiro, a conselheira, a pastora, pode aprender, né, com as áreas da psicologia, né? Eu lembro muito bem de um pastor, amigo meu, que em aconselhamento ele não sentava atrás da mesa dele. Né? Atrás da mesa dele era reunião de negócio, da igreja e tal, da administração, não sei o que. Aconselhamento, geralmente ele saía de trás da mesa e sentava ao lado. Quebrar essa barreira, Exato, né? exato. Isso a gente vê muito nos consultórios, né? Geralmente são sofás, um de frente pro outro, ou um do lado pro outro. Eu quero ir naqueles um dia que eu deito, assim. Esse é o divã. Eu quero estar no divã, eu quero ir um dia… Então se você é psicólogo de Joinville, eu quero ir Você quer fazer análise, então, análise? com um psicanalista. Rapaz, aqui no meu caso é só análises profundas. Esse aí é para quem caminha na linha da psicanálise. Olha aí, mas nesse sentido tem muito a aprender, né? Por exemplo, falando aqui do nosso lado, do formato, do jeito, né? Do toque, do não toque, da aproximação, do olhar. A expressão corporal, né? Exato. Mas ainda que, vamos pegar aí esse pastor, né? Ainda que ele saia de trás da mesa e venha para frente da mesa, ainda tem uma coisa em comum que a pessoa em sofrimento, ela leva tanto para o terapeuta quanto para o pastor, para o líder, para o conselheiro, que é esse lugar de
saber, né? Que Boa. tem até um termo que a gente usa na psicologia, né? Que é o lugar de sujeito suposto saber, né? Que você coloca essa pessoa num lugar de que ela tem a resolução para minha vida. Ela tem respostas. E de alguma forma é assim que o cristão olha para um conselheiro, para um líder, né? Ele tem alguma resposta, ele vai ter alguma direção, ele vai ter algum norte para mim. E da mesma forma, quando eu vou num psicólogo, a gente já fica, será que ele tá me analisando? Será que ele já observou? Sim, ele está te analisando. Será que ele ele é já pago para viu? isso. Será que até a roupa que eu tô usando, o jeito que eu me expressei, né? Você coloca a pessoa nesse lugar de que ela tem respostas para te dar, né? E isso pode ser perigoso, até quem sabe mais pra frente a gente pode falar disso, essa relação de dependência e de colocar num lugar que não é uma autoridade máxima, pode ser perigoso, mas também, numa certa medida, é um pouco saudável, porque eu me coloco ali numa posição de estou sendo servido, estou sendo ajudado e vai ter alguém ali olhando a minha situação de fora e contribuindo de alguma forma, né? Então isso aparece como uma aproximação nesses dois casos, né? Tanto um cristão que procura um conselheiro quanto alguém que procura uma psicoterapia se coloca nesse lugar, né? Não de igual para igual, vamos dizer assim, mas de ele tem algo para me oferecer. Então as aproximações, elas têm muito a ver com essa demanda mesmo, né? Agora, as diferenças é onde o negócio começa a apertar. Cal, então, tem distanciamentos aí que é importante nós considerarmos. E aí, quais são, na sua opinião? Eu penso que tem muito mais distanciamento, né? Olha. Inclusive, particularmente falando da minha experiência, né? Eu trabalho com as duas coisas. Em ambientes diferentes, horários diferentes, até roupa diferente, para eu mesma entender que eu tô fazendo coisas diferentes, né? Então, eu trabalho como psicóloga clínica, atendendo pacientes particulares, enfim. E trabalho alguns anos na igreja com aconselhamento, com meninas, mulheres da nossa igreja. E na prática mesmo, e por isso que eu quis até fazer uma pesquisa sobre isso, você tem que trocar o chip, porque são objetivos diferentes, são fundamentações teóricas diferentes. Olha aí. E são até mesmo objetivos diferentes, né? Seria muito injusto a gente dizer que uma coisa é a mesma coisa que a outra, porque são coisas totalmente diferentes, né? A começar pelo tipo de relação que eu tenho com o conselheiro e com o terapeuta, né? Com o profissional psicólogo, a minha relação, ela precisa ser profissional, né? Tanto é que o Conselho Federal de Psicologia, né, e no seu código de ética, vai vedar essa relação mais íntima, né? Eu não posso, então, atender familiares e assim por diante, né? É uma relação estritamente profissional, né? Eu também não posso induzir o meu paciente, né, a convicções filosóficas, morais, religiosas próprias minhas, né? Precisa ter um afastamento e uma neutralidade. Quando eu atendo, né, alguém no campo da comunidade local, da igreja local, provavelmente é um irmão na fé. Uma pessoa que talvez sabe muito bem com quem eu sou casada, que eu tô vivendo da minha vida, e eu talvez já frequentei a casa dela. Então, é possível essa relação de vínculo, né? Isso no aconselhamento cristão. Isso no aconselhamento cristão. Ou seja, no aconselhamento cristão é possível um vínculo, uma aproximação e tal. Tanto é Você, que... inclusive, no aconselhamento cristão pode... dar os seus posicionamentos, né? Até porque o aconselhamento cristão tem a Bíblia como a base do aconselhamento, né? Então, e já na psicologia, você tem até a sua linha, porque a psicologia tem algumas linhas, né, de atuação, enfim, comportamental, gestalt, eu não lembro a psicanálise. Então, você meio que se pauta também por isso, mas... E eu posso até compartilhar, por exemplo, o meu testemunho pessoal, uma experiência minha pessoal, né? Existe uma relação de irmandade ali. No aconselhamento. Tanto é que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses, né? Que habite ricamente a palavra de Deus em vocês, né? E ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Então, o aconselhamento, ele não acontece só com o pastor, com o líder. Ele acontece no chão da igreja, né? As pessoas se aconselham. Se tá certo, se tá errado, não sei. Se é bom, se não é, não sei. Mas as pessoas se aconselham, né? Sim. Nas caixinhas de perguntas, mandando um áudio, trocando uma conversa na rede social. Os cristãos, eles vivem esse processo de aconselhamento, né? E são irmãos, são amigos, são pessoas que dão o mesmo rolê, vamos dizer assim, que frequentam os mesmos lugares, né? Então aí já temos uma diferença. Outra coisa é o objetivo, né? O objetivo na psicoterapia é buscar o alívio dos sintomas, né? E é buscar um bem-estar emocional, vamos dizer assim, a grosso modo. No aconselhamento cristão, não. No aconselhamento cristão, não necessariamente você vai ficar bem
Mas o objetivo é a glória de Deus, o objetivo é a obediência à palavra de Deus, né? Por exemplo, numa situação de crise no casamento. Talvez você vai sair bem triste de um aconselhamento pastoral que você não foi encorajado ao divórcio, né? Sai doendo na carne, não sai bem emocionalmente. Mas o objetivo é outro. O objetivo é a glória de Deus, é a obediência à palavra, né? Então isso é uma coisa bem diferente, porque na psicoterapia você pode tomar suas decisões, fazer as suas escolhas, não baseado num arcabouço teórico bíblico, né? Sim. Que essa é a grande diferença, né? A fundamentação teórica para a psicoterapia são os autores. E aí, até é legal a gente fazer um parênteses aqui, né? Porque é difícil a gente falar de psicoterapia, porque, inclusive, na psicologia como ciência e profissão, até a Anna Bock, né, que é uma autora, ela gosta de definir psicologia como psicologias. Sim, sim. Porque tem muita, né, teoria dentro disso, assim. Então, o trabalho de um psicanalista freudiano é totalmente diferente de alguém que trabalha com a TCC e tal, né? Mas eu tenho uma teoria de algum autor que embasa a minha técnica na clínica. Exato. Né? No aconselhamento cristão, o meu embasamento teórico é bíblico, né? Ainda que eu possa, né, me apropriar de uma técnica A, B ou C, Perfeito. O meu embasamento teórico é a palavra de Deus. Cara, eu quero voltar numa fala tua ali, porque só pra gente entender bem o que você quis dizer. Quando você define psicoterapia como uma busca pelo bem-estar e tal, tu tá dizendo que na psicoterapia não há um confronto? Porque, por exemplo, assim, no aconselhamento cristão pode haver um confronto. Não, teu casamento tá assim porque tu tá fazendo errado. E aí a pessoa também sai chateada porque não foi incentivada ao divórcio e ainda descobriu que a atitude dela tá levando o casamento dela nessa direção. Sim. Mas na psicoterapia não há também um momento para, tipo, um confronto? Não tem um momento que o psicoterapeuta fala, pois é, você que está sendo responsável por isso. Sim. Quando eu digo bem-estar, não é no sentido de tá tudo bem, tudo tranquilo, mas é saúde psíquica, saúde emocional, né? Um alívio dos sintomas, um lidar melhor com a situação, vamos dizer assim. Mas claro que há muito confronto, inclusive é muito doloroso passar por um processo, né, de psicoterapia, porque você entra em contato com as suas questões e isso dói, isso mexe com a gente, né? Mas tem uma coisa interessante aí. Quando eu vou pro aconselhamento cristão, existe um reforço, muitas vezes, da culpa, né? Olha, eu errei nisso. Isso, do ponto de vista cristão, é pecado, né? Há um reforço da culpa para que depois haja um quebrantamento, um arrependimento e assim por diante, aí o perdão e etc. E na psicoterapia, muitas vezes, a gente vai caminhar para a remoção dessas culpas, né? Depende muito da abordagem, mas muitas teorias vão trabalhar em remover algumas culpas para que a pessoa possa seguir a sua vida em frente. Então aí a gente tem uma diferença bem grande, baseado na visão de o que é para cada uma o problema do homem. Né? Para psicoterapia, quando eu tô lá em processo terapêutico, o problema do homem pode ser minha criação, pode ser minha relação com o pai, com a mãe. Pro aconselhamento cristão, o problema vem muito antes. O problema é a queda. O problema do homem é o pecado, né? Por isso até a relação de culpa vai ser um pouco diferente. A maneira como a gente vai enxergar a culpa nessas duas intervenções são diferentes. Porque o Eric Johnson, ele gosta de falar assim, ó, fica fácil de entender, né? Que na psicoterapia a gente trabalha muito o horizontal. E no aconselhamento cristão, o vertical. Né? Então, na psicoterapia, a gente vai até um limite. A gente vai até o nosso pai, nossa mãe, no máximo até a tataravó, né? Até onde a gente tem conhecimento. No aconselhamento cristão, a gente vai para além disso. A gente rompe as relações somente humanas. A gente tá falando aí da relação de um ser humano com o divino, né? Onde existe uma espiritualidade, onde existe um certo e um errado definido a partir do crivo bíblico e assim por diante. Legal. Ó, presta atenção nessa pergunta, porque ela é muito vital para você que congrega em alguma igreja, porque é importante a gente aprender a discernir algumas coisas. Cal, quando que eu procuro um pastor, uma pastora, um conselheiro cristão? E quando eu procuro um terapeuta? Quando eu procuro um psicólogo, um psiquiatra, enfim. E aí? Tem algumas pistas que a gente consegue ter para saber quando procurar um e quando procurar outro? Já que tem muitos pontos de convergência? Acho que você falou uma palavra boa, que é pistas. Porque, assim, uma definição fechada é muito pessoal, né? Mas, um conselho como cristã que eu daria, né?
na dúvida, sempre procure o pastor. Se você tem a possibilidade, né, vive num ambiente de igreja local, onde você tem cuidado e assim por diante, pode ser uma questão clínica, mas procure, né? Não só ele, né? Já vou dizer quando você procura também um psicólogo, mas procure, porque qualquer questão da nossa vida vai ter uma relação com a nossa fé, vai ter uma relação com a nossa cosmovisão bíblica, vai ter uma relação com a maneira como a gente encara a relação com o Senhor e assim por diante. Então, procure. Se você tem, né, essa possibilidade, nem que seja para orar por você, nem que seja para abrir o coração, nem que seja para o seu pastor estar a par que você está passando por um tempo difícil. Então, procure. Aí eu vou ampliar, vou fazer um adendo na pergunta, pra gente não perder esse fio da meada. E o pastor, quando que ele tem que ter, então, essa sacada de, opa, isso aqui não é pra mim. Não é pra mim. Sim. Eu vou ajudar, eu dei aqui, li uma palavra, aconselhei, mas o negócio aí é mais complicado. Sim. E aí, o pastor, o líder religioso, quando ele deve, você deve procurar um terapeuta. Sim. Acho que o primeiro, esse pastor, esse líder, né, ele tem que ter essa humildade de entender suas limitações, né? Boa. Quando a pessoa tá, enfim, passando mal do coração, a gente manda para um cardiologista, né? Exato. Tá com dor de dente, a gente manda pro dentista, enfim, né? Então, perceber essa graça comum e usufruir dessa graça comum, acho que é até uma questão de maturidade de um pastor, né? Acho que até desabafando um pouco aqui, Bibo, é uma grande ignorância, pastores que desconsideram, né, líderes, enfim, que desconsideram a importância da psicologia no tratamento de pessoas com questões mentais e emocionais, e uma grande irresponsabilidade também, né, porque nós vemos dentro das igrejas, até mesmo com pastores, muitas ideações suicidas, índices e estatísticas comprovando pessoas que cometeram suicídio, né, adoecidas mesmo com diversos tipos de transtornos, enfim. Então é até uma irresponsabilidade eu achar que eu dou conta. Então eu diria assim, para quem é líder, para quem é pastor e assim por diante, é melhor encaminhar para mais do que para menos, se você não tem tanta certeza, né? Não deixe de fazer o seu papel. Eu gosto de fazer isso com as meninas como conselheira cristã dentro da igreja, né? Aquelas que eu falo, olha, acho que é importante você procurar uma ajuda psicológica, eu continuo ali na retaguarda, porque se acontece uma intervenção antiética do profissional, eu tô ali para dizer, não, mas peraí, o que ela te falou, você vai ter que repensar, você vai ter que filtrar. Então, continue ali, né? Sim. Mas que bom se puder ter algo a mais. Acho que um momento que fica muito claro que essa pessoa tá precisando é quando o sofrimento que ela tá enfrentando tá trazendo algum tipo de prejuízo na vida dela, né? Como, por exemplo, ela já não consegue dormir bem, tá faltando trabalho, já não tá conseguindo se relacionar com as pessoas, já não tá conseguindo se alimentar bem, tá aparecendo talvez até sintomas físicos provenientes de questões emocionais. Olha aí. Quando você começa a ver que esse sofrimento não é um dilema daquele momento, assim, que ela precisa de um conselho, uma oração e, né, enfim, ser cuidada daquela forma, mas que aquilo tá trazendo prejuízo em outras áreas da vida dela, diz pra ela procurar. Claro Olha que pra só. pessoa procurar, ela precisa estar implicada, né? Eu já recebi pacientes na clínica. A minha mãe mandou, meu pastor mandou, me falaram, mas a pessoa, ela precisa querer, ela precisa estar implicada, ela precisa... Porque o processo na psicoterapia é muito mais do paciente do que do terapeuta. O terapeuta é como se fosse um espectador que acompanha esse processo de maturidade do paciente, mas é o paciente que trabalha, é o paciente que fala, que entra em contato com as suas emoções, que se permite entrar em contato com coisas mais profundas, né? Então a pessoa também tem que querer, não adianta o pastor empurrar e a pessoa não tá Muito aberta, legal. né? É legal a gente reforçar esse ponto, uma coisa que nós sempre falamos aqui no Bibotal, que é isso, é saber utilizar, você falou da graça comum, né? Gente, psicólogos, psicoterapeutas, eles estão aí para nos ajudar. E assim como a gente procura um dentista quando tem dor de dente, tem dores na alma que o aconselhamento cristão ele não alcança. E não é porque a Bíblia é limitada, porque a Bíblia é insuficiente, não, gente. É porque nós somos seres humanos, a Bíblia entende o nosso coração no que diz respeito à espiritualidade, mas existem demandas que a Bíblia não contempla, porque a Bíblia também é um livro localizado. E porque ela não se propõe a isso, né? Eu gosto de pensar assim, né? A Bíblia, esse é um argumento que as pessoas usam muito, né? Mas a Bíblia não é suficiente. Exato. E nós cremos aqui, tanto eu claro. quanto você, que a Bíblia, ela é a revelação de Deus, é a palavra inerrante, infalível, suficiente. Eu creio realmente nisso. Agora, é claro, né, que ela não se propõe
propõe a ser um manual de tratamento psicológico. Claro, E não é porque ela é insuficiente, é porque ela não se propõe. Sim, ela é insuficiente na cura de um canal, né? Você não pode pegar a Bíblia. Eu sei, gente, você pode pra orar. fazer uma cirurgia, não tenho passos ali de como eu faço A isso. gente crê que Deus cura, que Deus dá dente de ouro para algumas pessoas, né? A gente crê nessas coisas. Só que assim, não é assim. Milagre acontecem de vez em quando, tá, gente? O C.S. Lewis fala muito sobre isso. Milagre, o nome já aponta para isso. É uma coisa sobrenatural que acontece de vez em quando. Agora, claro que, em contrapartida, eu entendo também a tese dessas pessoas, porque muitas vezes as pessoas procuram um psicólogo que age de maneira totalmente antiética. Né? Não respeitando, às vezes, o mundo, né? O mundo religioso da pessoa e do paciente. Exatamente. Né? Inclusive, quando eu recebo algum paciente na clínica que tem a fé cristã, eu tenho, vamos dizer assim, o espaço de ajudá-lo a perceber que a fé dele é um recurso de ajuda e ajudá-lo a potencializar aquele recurso de ajuda. Olha, então se você tem na igreja uma rede de apoio, usufrua disso, né? Se você tem a oração como uma técnica, né? Vamos dizer assim, para você expressar suas emoções, assim como pode ser a escrita ou outras técnicas de expressão, usufrua, né? Um bom psicólogo que não é atravessado com a fé cristã, que não é, né, cheio das suas próprias questões, ele vai saber ajudar o paciente cristão a se utilizar da sua própria fé como um recurso de ajuda psíquica, né? Muito bom. Agora, o problema é que realmente tem muito psicólogo antiético, né? Aí é um outro problema. Mas é possível fazer psicologia, é possível atender clinicamente sem corromper com valores cristãos e também sem induzir de maneira diretiva, assim, né? De maneira em que eu me atravesso e ocupo ali o lugar das escolhas e decisões do paciente. Agora, Cal, eu tô imaginando uma situação aqui, já atravessando a nossa pauta. Eu adoro fazer isso com as pautas, atravessá-las. Mas assim, tecnicamente o psicólogo, né, o psicoterapeuta, ele pode trabalhar no imaginário social, psicológico ali do seu paciente. Digamos, o cara é ateu, né? O psicólogo ele é ateu, mas ele entende que o paciente dele é um crente. Então o psicólogo respeita essa crença e às vezes até vai procurar entender um pouco mais a crença e tal, né? Até para poder jogar um pouco dentro do campo do paciente. Eu imagino que vocês devem fazer algumas pesquisas assim, até para entender um pouco mais o mundo dele, justamente. E aí, a partir das suas técnicas também, né, saber jogar o cenário dele. Principalmente na psicologia infantil, né? O cara tem que entender muito do universo infantil para poder dialogar e pescar alguma coisa ali da criança que nem sempre é clara nos seus sentimentos, né? Tá nas entrelinhas e tal. Mas agora, e quando o psicoterapeuta, eu sei que isso foge muito da nossa pauta, mas é uma curiosidade que me deu agora e tal. E se o psicoterapeuta percebe um comportamento religioso, e eu e você como religioso sabemos que há comportamentos religiosos danosos, a gente sabe que há expressões religiosas que realmente são mega complicadas, que abafam o ser humano, que levam o ser humano para um caminho de escravidão ideológica, religiosa mesmo. Há uma intervenção ou ainda o psicoterapeuta precisa respeitar, mesmo sabendo que aquela religião tá levando o cara assim para um comportamento completamente fora da realidade, para o mundo que a gente vive. E até, digamos assim, vou te colocar na fogueira, Cal. A minha pergunta tá ficando complicada, eu sei. Não, mas eu tô tá entendendo. Pegando. Por exemplo, você é uma pessoa que atende, né? Você até muda a roupa, né? Você tem aí a versão Cal psicoterapeuta, Cal conselheira cristã, né? E você procura para agir de maneira ética, né? Agir de maneira ética, obviamente. Mas então você tem uma certa noção do mundo religioso, né? E aí de repente a pessoa vem com umas práticas assim, tipo, não, porque na minha religião a gente tem esse tipo de comportamento com a mulher, é assim mesmo e tal. E aí, como psicoterapeuta, tu pode fazer uma intervenção mesmo que isso vá contra a religião da pessoa? Entendi. Ou não, mesmo assim você tem que ainda jogar dentro do universo dela e tal? Sim. Uma opinião bem pessoal. Exato, como eu lidaria, né, com a situação. Eu penso que assim, primeiro, depende muito da abordagem, né? Mas, de uma maneira geral, o psicólogo mais neutro é o mais competente, né? Porque o psicólogo não é aquela pessoa para quem eu vou abrir minhas questões e ele vai trazer o seu ponto de vista, a sua opinião, tanto que ele não vai dar nem conselhos. A gente até abomina um pouco dessa palavra no setting terapêutico. Olha. Ele vai trabalhar muito mais com perguntas e a possibilidade de você ir se ouvindo através dessas perguntas e chegando nas suas próprias conclusões, né? Então ele não pode
Em muitas abordagens, tem algumas abordagens que até sim, né? Mas, inclusive na que eu trabalho, ele não é muito diretivo, assim, a ponto de vai por ali, vai por aqui, né? O que eu penso, como eu faria se eu tivesse nesse dilema? Eu penso que se são questões religiosas, vamos dizer assim, que não comprometem a saúde psíquica do meu paciente, deixa ele usar a roupa que quiser, pensar como quiser, cantar a música que quiser. Se não quer ouvir música do mundo, não ouve. Se quer, faz o que quiser. Agora, é uma questão que está comprometendo a saúde psíquica do meu paciente, aí eu posso, de alguma forma, abrir aquela questão para que ele se permita questionar, né? Como, por exemplo, e aí, em alguns casos, talvez nem se permitir questionar, mas daí ser um pouquinho mais diretivo, porque compromete mesmo a saúde psíquica ou até física da pessoa, no caso de violência doméstica, né? Eu tô passando por tal situação, né? Enfim, sou agredida pelo meu marido, mas na minha religião eu não posso me separar. Aí pode haver uma intervenção, né? Porque tá tendo um comprometimento tanto psíquico quanto, nesse caso, ainda mais físico, né? Então, eu acho que eu interviria, iria fazer alguma intervenção um pouco mais diretiva se fosse alguma coisa que comprometesse a saúde do meu paciente. Legal, muito bom. Cal, vamos para uma parte agora bem do aconselhamento cristão mesmo. Esse aqui não é um vídeo sobre psicologia, né? É um vídeo mais para a gente falar um pouquinho sobre o aconselhamento cristão e como nós, cristãos, podemos utilizar recursos, né, da psicologia para esse tratamento cristão. Tratamento não é a palavra mais adequada aqui, eu tô ligado? Porque não é bem um tratamento, é um aconselhamento, que daí se vira tratamento, manda para terapia, né? Já fica estabelecido aí, eu acho que o pessoal já entendeu na sua resposta anterior. Mas e aí, Cal, quais ferramentas que nós temos à nossa disposição para termos um bom aconselhamento cristão, né? O que é um bom aconselhamento cristão? O que não pode faltar? O que a gente consegue trazer da psicologia que nos serve? Qual é a nossa principal ferramenta no aconselhamento cristão? Vamos para essas partes mais práticas aí do aconselhamento bíblico. Muito bom, vamos lá. Eu acho que quando a gente fala de aconselhamento cristão, antes a gente também precisa falar desse conselheiro. Que conselheiro é esse, né? Olha aí. Que não vai ser só um pastor ou um líder, como a gente falou. Pode ser um irmão na fé, né? Primeiro, essa pessoa precisa temer a Deus, né? Porque se ela não teme a Deus, ela não vai ter nem sabedoria, né? Porque a sabedoria vem disso. Então, precisa ser uma pessoa verdadeiramente temente a Deus. Ela precisa dominar a Bíblia. E aí eu vou dizer uma coisa que é uma opinião minha, e ver se você concorda com a tua experiência também. Na minha opinião, é muito mais difícil aconselhar do que pregar. Por quê? Minha opinião. Apesar de que são alcances diferentes, né? Uma pregação tem muita gente ouvindo, um conselheiro, às vezes, o desdobramento vai ser, se eu errar, é na vida só de um ali. Agora, quando eu prego, eu me preparo para aquilo. Eu estudo o texto, eu conheço o texto, me aprofundo no texto, eu tenho um esboço. O aconselhamento eu sou pego de surpresa, é imprevisível. O ser humano chegou ali, trouxe uma demanda e eu fico... E agora? Onde está na Bíblia isso? Eu preciso Tem dominar. Na Bíblia isso? Exato. A Bíblia fala sobre e o que fala sobre. Eu preciso dominar a palavra. Eu acho que isso é um grande desafio do conselheiro, né? O conselheiro não é aquele que vai dizer, vai ficar tudo bem, conselheiro cristão, né? Vai ficar tudo bem, ou então, só vamos orar. Tá. Não, ele precisa ter conteúdo bíblico para, de alguma forma, aplicar a palavra para aquela situação que a pessoa está passando, né? É o aplicar o evangelho na vida, né? Ou seja, onde o evangelho tem uma luz para essa situação que está diante de mim. Perfeito. E eu acho incrível, Bibo, recebendo meninas e no aconselhamento, como a própria mensagem do evangelho nua e crua, o plano da salvação mesmo, né? Criação, queda, redenção, consumação, como isso afeta diretamente a nossa vida diária, né? Você pega uma pessoa, por exemplo, tomada pela vitimização, pela culpa, pela condenação, ela precisa ouvir o evangelho. Mesmo que ela seja um cristão há milhões de anos, ela precisa ouvir a mensagem do evangelho e aplicar aquilo ao coração dela. É uma pessoa que não consegue perdoar, ela precisa ouvir sobre o fato de que ela é depravada, mas ela foi perdoada. E isso que capacita ela a perdoar outros, né? Então, a mensagem do evangelho e outras questões bíblicas também, né? Elas aplicadas àquela situação que a pessoa está passando, né? Acho muito importante também que não haja só um conhecimento, né? No sentido de conteúdo, mas precisa ter ali uma relação de afeto, de coração, né? Porque até o John Maxwell, ele fala uma frase que é assim, as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa com elas. Olha. Então, assim, ali quando eu tô naquela relação com a pessoa que eu tô atendendo,
eu preciso primeiro ter uma certa humildade, porque aquele momento não é meu. Não é momento de eu dar as minhas respostas e dar um show de explicação. Eu preciso acolher aquela pessoa, ouvir aquela pessoa. A gente pode falar um pouquinho melhor sobre a escuta até, né? Mas eu preciso sair um pouco de cena para poder acolher aquela pessoa da melhor forma. E eu preciso ter compaixão, né? Jesus foi movido por compaixão quando via as ovelhas sem pastor, né? Então, o aconselhamento cristão ele não pode ser algo só técnico, né? É isso, a Bíblia fala isso, é isso. Senão a pessoa pega uma Bíblia mesmo, pega um comentário bíblico e acha suas próprias questões vê um ali. videozinho no YouTube lá e tal. Tá resolvido. Tem uma relação ali de afeto, de acolhimento, de amor. Uma questão até espiritual. Existe a intervenção do Espírito Santo, né? Onde um ora pelo outro, onde um se importa com o outro, né? Eu acho que é importante também o conselheiro não reduzir a pessoa àquele problema, sabe? Esse é o dependente químico. Essa é a carente, né? Já botar as etiquetas. É o imoral, exato. Mas contemplar a humanidade daquela pessoa, né? Cal, vou te interromper aqui, me desculpa, porque eu tô pensando aqui o seguinte, a igreja, ela deve ter a palavra de Deus, né? A palavra deve habitar ricamente em nós, né? Como você citou Paulo aos Colossenses, e aconselhar-vos uns aos outros. Então, tecnicamente, é uma responsabilidade coletiva de todo mundo se aconselhar, né? Ou seja, eu tenho a palavra de Deus, você tem a palavra de Deus, e a gente se aconselha, a gente se admoesta, a gente se exorta e por aí vai. Agora, será que existe pessoas dentro da igreja que tem mais predisposição ao aconselhamento? Porque, por exemplo, eu não tenho. Né? Eu já sou o cara mais técnico. Né? A pessoa vem aqui, eu já pum e sai da minha frente. Quase isso. Eu não sou bem assim, tá, gente? Eu sou um doce quando eu quero. Mas eu percebo que não é muito a minha área. Eu vejo até pelo meu GP, assim, né? Tipo, eu gosto de dar uma parte do estudo bíblico. Às vezes a parte de ouvir as pessoas, eu falo, não acaba mais, né? Falta um pouco de paciência. Falta um pouco de paciência. Tipo, isso é uma coisa que é um problema que eu já detectei. Procuro melhorar, principalmente no meu casamento, né? Procuro melhorar. Mas volta e meia sou lembrado que... Eu lembro até uma conversa que eu tive com a Xanda uma vez, que eu tava pensando em plantar uma igreja. E aí a Xanda falou assim, amor, legal, tu sabe que se plantar uma igreja eu tô contigo, mas tu precisa gostar mais das pessoas. Ela me conhece, né, gente? Eu gosto das pessoas, mas eu não tenho paciência muitas vezes com algumas demandas, né? Quem me acompanha no Instagram sabe, eu dou umas respostas meio estúpidas lá nas caixinhas. Mas, gente, é uma caixinha do Instagram, não é um aconselhamento cristão. Então tem pergunta que eu realmente sou meio grosso e tal. Mas é só o Instagram, gente. É só o Instagram. Mas falando sério aqui agora, algumas pessoas podem ter mais predisposição a isso. Como uma pessoa se descobre uma conselheira cristã? E a partir disso, Cal, pode buscar mais ferramentas para aperfeiçoar isso que já é meio natural dela. Sim. Eu acho que sim, que tem pessoas que têm uma inclinação para isso, apesar de que isso não deve tirar a responsabilidade de todo cristão. Boa. Né? De desenvolver compaixão, amor, a capacidade de ouvir, né? Acho que é uma coisa que todo cristão precisa desenvolver, até porque o conselho que o apóstolo Paulo está dando ali aos Colossenses é para o chão da igreja, Exato. né? Não é para líderes especificamente, né? Gente, vamos se aconselhar, vamos se ajudar, vamos estar junto um com o outro, né? Mas sim, tem pessoas que, assim como você, por exemplo, né? Há um destaque na área do ensino a pessoas que elas querem, né? Eu quero ouvir o teu problema. Eu quero poder contribuir te ouvindo, de alguma forma te dando alguma palavra, orando contigo nesse cuidado mais pessoal, né? Eu penso que sim. Mas isso também não tira a responsabilidade de capacitação, né? Uma coisa é assim, eu caminho com Deus, faço parte de uma igreja, né? Ajudei um amigo ou outro, tal. Agora, eu quero oficialmente servir com isso, né? Quero ter um ministério, enfim, você precisa se capacitar, né? Sim. Porque, por exemplo, assim, uma das coisas que eu acho muito importante no processo de aconselhamento é o levantamento de informações. Às vezes eu percebo que a pessoa traz uma questão e o conselheiro já quer ter uma resposta pronta para dar. Isso é muito perigoso. Eu primeiro preciso ouvir, levantar informações sobre quem é essa pessoa, com quem mora, qual a idade, qual o contexto de vida, quem são as pessoas envolvidas, como a pessoa se vê na situação, como ela vê Deus na situação, como ela tá conseguindo aplicar a mensagem do evangelho nessa situação, né? Eu já tive, por exemplo, eu lembro de uma menina especificamente que eu fiz alguns atendimentos com ela e ela em crise, assim, ela tava super bem, né, até um determinado momento, de repente ela começa a entrar em crise e
E só chorava, e dor de cabeça, e questionando tudo, tal. Daí a gente foi descobrir que ela tava grávida. Caraca, olha aí. E aí tava aquela loucura hormonal que hoje a gente até ri da história, né? Então, um conselheiro, ele tem que também ter uma capacitação, vamos dizer assim, mínima, nem que seja, pra perceber que… Quantas meninas eu atendo e eu pergunto, tu tá na TPM? Né? Olha Porque só. às vezes ela tá pintando um quadro que é daquela semana, que na semana que vem, quando acabar aquele tempo daquele, né, aquele momento do ciclo, vai se acalmar, né? Às vezes é uma mudança de rotina, assim, às vezes eu recebo, né, eu comecei a faculdade, essa loucura, acho que o mundo vai cair, mas é uma adaptação, é um processo de transição, talvez a gente não precisa se desesperar tanto, né? Então é o tipo de competência de percepção que uma pessoa capacitada vai ter, né? E que o outro, que talvez só tenha boa intenção de aconselhar, pode cometer deslizes, né? Legal. Pra tudo, né, gente? A gente fala muito sobre isso aqui no Bibotalk, de você precisa se preparar biblicamente para ser um cristão, isso é fato, não é responsabilidade do missionário, da missionária, do pastor, da pastora, do líder, do professor de EBD, da professora, não. Você como cristão precisa se capacitar, e aí tem algumas especificidades, né? E eu acho que a questão do aconselhamento, e tem muito livro de aconselhamento bíblico, para Vida Nova, a Shed tem lançado, a editora Fiel tem lançado, a Thomas Nelson tem lançado. Realmente fazer uma pós-graduação, até a Fabapar, que é a nossa parceira, tem uma pós em aconselhamento cristão que te dá ferramentas e pega ferramentas da psicologia para aplicar, né? E antes de nós falarmos de mais ferramentas, Cal, vamos falar de mais ferramentas aqui para o aconselhamento cristão, eu queria abrir um parênteses aqui que vale tanto para o aconselhamento cristão como para a terapia, penso eu, que é a longevidade, muitas vezes, de um aconselhamento, de uma terapia, né? A gente não pode achar que eu paguei uma consulta ou eu marquei uma hora com a Cal e vou sair de lá com os meus problemas resolvidos, né? Existe essa ilusão, muitas vezes, na cabeça das pessoas quando elas chegam no teu consultório ou no teu gabinete? Muito, acho que existe em tudo, né? Até para comer, a gente não quer esperar a comida cozinhar, como era no tempo da nossa avó, né? Minha avó começava a fazer o almoço às 9 da manhã, né? E com certeza aparece quando se trata de aconselhamento e psicoterapia, né? Por isso que esse é um dos motivos, né? Não diminuindo a importância disso, mas é um dos motivos pelo qual tá muito forte esse processo de medicação. Porque a medicação, né? Eu acho que ela tem a sua importância, enfim, e ela compõe o tratamento de muitos transtornos, doenças, mas… às vezes pode ser uma fuga, né? Pode se caminhar para um exagero, porque a medicação, ela tira o sintoma, mas ela não trata a raiz do problema, né? Eita, olha só. Não entra, aí, né? não vai, né, nas raízes da coisa, né? E realmente, tanto o processo de psicoterapia quanto de aconselhamento é um trabalho de formiguinha, é artesanal, né? É preciso paciência, né? Na psicoterapia é semana após semana. E no aconselhamento cristão, acho importante citar isso, porque às vezes, né, o pastor tem uma conversa lá com a ovelhinha de Jesus, né? E depois nunca mais falou com ela. É muito importante remarcar, né? Daqui um tempo chamar de novo, acompanhar esse processo, né? Grandes conflitos e dilemas não são resolvidos em uma simples conversa, né? E às vezes não são, né? Dependendo do problema, né? Nem resolvidos. Nem resolvidos, né? A pessoa vai caminhar. Enfim, são sensibilidades que a gente precisa ter. E até, né? Eu penso muito que no aconselhamento cristão, às vezes é importante entender isso, que às vezes a questão não vai ser resolvida, mas… pelo menos eu vou ser ajudado a encarar melhor aquela situação de uma maneira mais obediente, né? Que glorifique mais ao Senhor, né? De uma maneira mais cristã, mas não necessariamente a situação vai mudar. Legal, né? Muito bom. Poxa, isso aqui tem pano pra manga aí, né? Pano pra manga. Mas, Cal, vamos então aqui para questões práticas do aconselhamento. Passos importantes do aconselhamento cristão. Então, você já falou da figura do conselheiro, precisa ser uma pessoa dedicada às escrituras, e se tem essa predisposição de ser um conselheiro, se preparar, né? Pós-graduações, enfim, ou até mesmo uma graduação. Eu conheço pessoas que fizeram psicologia para ajudarem na igreja. Eu fiz por isso. Olha só que legal. E conheço igrejas que fomentam, inclusive, grupos de conselheiros. Porque um pastor local, 2, 3, às vezes não dão conta da demanda. A verdade é essa. E aí, como é bom ter irmãos e irmãs que se
jogam, né, não, eu vou me preparar para servir a minha igreja no grupo de aconselhamento, no grupo de terapia cristã, não sei se pode usar essa expressão terapia cristã, mas enfim, misturei, quem fez sou eu, não foi a Cal, então não enche a paciência, tá? Mas esse grupo de conselheiros, né, isso é importante a igreja, porque, a gente vive tempos. As pessoas estão sofrendo. Não, desculpa a brincadeira, mas os meus amigos psicólogos estão trocando de carro, de apartamento. Por quê? Porque a demanda tá altíssima, né? Até brinquei esse dia com o meu amigo Ismael, sobrinho, que tipo, cara, eu tô sem tempo, eu tô atendendo final de semana, eu tô atendendo de noite, eu tô assim, as pessoas estão bem. Até inclusive um morador do prédio onde eu moro, encontrei com ele no elevador esses dias, e ele é psicólogo, né? Então ele falou assim, que a crise de ansiedade tá assim, tipo, tem mais que coronavírus e HN3, HB20. E tá mais divulgado também, né? Exato. Tá se perdendo, ainda tem, mas tá se perdendo essa ideia de que é só pra louco e tal, né? Então as pessoas estão se abrindo pra essa experiência. Essa possibilidade, né? Então ele atua numa empresa que, nossa, galera, né? O burnout aí também, mas ele falou que a crise de ansiedade é a campeã. Enfim, muita gente com... Então, assim, o fato é que a demanda tá aí, gente. A demanda tá aí. Tem pessoas que não têm condições de procurar um psicólogo, né? De pagar as sessões, enfim. A igreja acaba sendo esse reduto. E glória a Deus por isso, a igreja é também esse lugar onde a pessoa pode abrir o coração e receber orientação. Então, percebam que é uma demanda que nós temos aí. É uma demanda e às vezes Deus pode estar falando com você que está vendo esse vídeo, que está ouvindo esse podcast, de quem sabe você já tem essa predisposição. Está na hora de você se capacitar um pouco mais para isso. Mas agora aqui, Cal, grosso modo, conselhos práticos aí. Penso que, se tratando de prática, tô ali diante da pessoa. A pessoa tá sofrendo, tá passando por alguma situação, me procurou, né? Ouça mais um pouco. Não ouça só aquilo que ela te trouxe, né? Ouça mais um pouco e como nós vamos ouvir mais um pouco? Fazendo perguntas. Porque às vezes a pessoa também não sabe nem exatamente o que ela vai te falar, né? Então, pergunte sobre tudo que você puder perguntar, né? Eu gosto de perguntar até assim, quando eu não conheço tão bem a pessoa, como é a rotina dela, que horas ela acorda, o que ela come, porque às vezes, né, quantas vezes já percebi que a pessoa tava num desânimo, num cansaço e era anemia, isso aconteceu comigo, né, uma então falta minha de alimentação força. É sucrilhos, bisnaguinha com Nutella e lanche e chips e McDonald's. Querido, o seu problema não é espiritual, o seu problema é... A gente é um ser integral, né, então assim, às vezes a gente tá querendo tratar uma coisa emocional e a gente tem alguma falta de vitamina no corpo, Caraca, né? é real, E né? é muito comum, A né? alimentação da galera tá muito zoada, Cauane. É lanche com coca todo dia. Você sabe, Bibo, que inclusive o tempo em que houve um aumento, né, de ideação suicida, de depressão, é o tempo justamente que a gente mais se alimenta mal, né? Onde mais tem fast food e assim por diante. Isso não é coincidência. Tem algumas pesquisas que mostram essa relação, né? Sim, porque a nossa emoção não é uma coisa que fica flutuando assim no ar, né? A gente tem cérebro, a gente tem organismo, a gente tem intestino, a gente tem um corpo ali, né? Não, o cérebro e o intestino estão totalmente ligados, conectadaços. Exato, e tal. Por isso que eu tô tomando suco detox agora no almoço. Muito bom. Tanto é que precisa de medicação para muitos tratamentos, no caso, por exemplo, da depressão, né? Porque tem uma desregulação ali, né? No número de neurotransmissores. Isso mesmo. Muito legal. Então, eu acho importante ouvir, levantar o maior número possível de informações, sabe? Isso nos ajuda. Não ter essa pressa de sair dando uma palavra, dando um conselho meio pronto e às vezes até muito baseado na tua experiência pessoal. Toma muito cuidado com isso. Eu posso compartilhar alguma coisa da minha experiência pessoal, a nível de aguçar a fé, de testemunhar, né? De até que a pessoa se identifique comigo, como quem diz, olha, eu entendo um pouco do teu sofrimento, também já lutei com isso e tal. Mas não de uma maneira que eu queira replicar a minha experiência na vida do outro, porque sempre é diferente, né? Então, eu acho que é muito importante levantar vários dados e, para isso, fazer perguntas chaves, né? Inclusive, perguntas que possibilitem o aconselhado ali se ouvir, né? Olha, o que você... Porque às vezes acontece assim, da pessoa contar uma situação. Olha, aconteceu que o meu pai, porque minha sogra, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela conta de uma maneira meio jornalística. Aí uma pergunta bem simples que você pode fazer é: você me contou tudo isso, né? Como que você se sente em meio a tudo isso? Porque tem gente que não fala sobre o que sente. Ela narra os fatos. Narra os fatos, isso mesmo. Então, até para que ela se ouça. E às vezes ali ela vai ouvir até pecados dela. Eu acho que essa é uma coisa importante no aconselhamento
cristão é identificar quais são os ídolos, né? E os pecados que têm Eita. tomado o coração da pessoa naquela circunstância. Eu gosto de fazer essa pergunta. Olha, nessa situação toda, o que você percebe, né, que cabe a você mudar? No que você tem errado? O que há de pecado nessa situação? E às vezes a pessoa vai chegar à conclusão sozinha que, na verdade, a situação não é tão horrível. Mas a ingratidão tá tomando conta do coração dela. Ou então a inveja, né? Então é importante ela mesmo perceber, né? Porque o objetivo do aconselhamento cristão não é só que a pessoa fique bem, é que ela glorifique a Deus naquela situação, né? Então ajudá-la a identificar os ídolos do seu coração através de perguntas chaves é um processo bem legal, né? É Que importante mais? fazer uma escuta, que a gente vai chamar, na psicologia, a gente pode pegar emprestado no Sim. aconselhamento cristão, né? Uma escuta qualificada, né? A gente tem vários salmos que falam sobre o Senhor inclinar os seus ouvidos para nos ouvir. Eu imagino que Deus faz esse tipo de escuta com a gente, assim, né? Então é ouvir com atenção. É ouvir com profundidade, é ouvir mesmo, né? É olhar nos olhos da pessoa, estar ali com a pessoa, né? Tanto que é importante quando você marca ali um horário de aconselhamento com a pessoa. Marca num lugar confortável, se for possível, sabe? Um lugar onde a pessoa consiga chorar, se ela quiser, né? Às vezes é ruim quando tem muita gente em volta. Marca sem pressa, né? Talvez ali no mínimo 1 hora tenta tirar pra essa pessoa, porque às vezes você na pressa já tem que atender outra pessoa, já tem que fazer outra coisa. Aquilo acaba travando, né? Saia um pouco de cena, porque às vezes a pessoa conta uma coisa e você rapidamente já diz, mas eu já passei por isso, Pina. Não. Nossa, esse eu já passei por isso, às vezes é muito ruim, né, Cal? Complicado. Ele pode gerar uma empatia, mas às vezes a pessoa atropela o outro. Ou tem a competição de dor, né, também, né? Tem a competição. Quem sofreu mais. Não, mas eu sofri bem mais. Bibo, a gente tem muita dificuldade de se concentrar no outro, porque a gente é né? egocêntrico por si só. A gente é os alecrins dourados que querem ser o centro do mundo, né? E é um grande exercício de piedade, de amor, o aconselhamento. Porque você sai de cena e o que importa é a dor daquela pessoa. Nossa, eu aconselho muito adolescentes, né? Na nossa igreja, né? E tem coisas que eu olho e eu realmente penso, abrindo meu coração, assim, meu Deus, isso vai passar, isso vai rir disso, sabe? Meu Deus, nada a ver essa situação aí. Eu dou risada. Mas pra ela, é a pior situação do mundo naquele momento. Eu lembro de vezes que eu cheguei pro meu pastor Lipão, achando que o meu mundo tinha terminado, porque o Geise, meu atual marido, tinha terminado comigo. O meu mundo tinha terminado. E eu lembro que ele levava muito a sério, Bibo. Ele levava como se eu tivesse perdido alguém, sabe? Ele me olhava nos olhos assim, como quem realmente tá passando uma grande luta. E era um término de namoro que depois até deu tudo certo. Exato. Né? Não é o término de um casamento, é o término de um namoro. Exato. Ok. Mas que pra você era alguma coisa. Então ter essa empatia, né? Exato. Tentar sentir a dor do outro e tal, se colocar no lugar. Esse é um baita exercício, né? Você levar a Isso sério. é muito difícil, é fácil falar disso, mas é muito difícil na prática, né? Além disso, tentar ouvir o que não é dito. Sabe aquilo que fica nas entrelinhas, nas expressões, as pausas, por exemplo. Às vezes a pessoa vai falar uma coisa. Não, deixa pra lá. Não, fala sobre isso. Às vezes ia escapar ali uma coisa muito verdadeira dela, mas ela ficou com algum receio, com algum medo, né? Ou às vezes brinca muito, né? Tem gente que brinca muito. Mas isso aí é porque eu sou assim mesmo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Tentar acolher o maior nível de informações de uma maneira mais profunda possível. Legal. Né? E aí você vai começar a identificar os problemas, né? Que pecados e fragilidades estão envolvidos na vida dessa pessoa? Qual que é o ponto em questão ali que tá incomodando ela, né? Estar atento a outras coisas, igual eu falei, né? Será que não pode ser TPM, uma mudança de... uma transição na vida dela? Ajudar a identificar as questões que podem estar gerando sofrimento ali, né? Uma coisa muito importante, Bibo, no aconselhamento é o ensino. É o ensino. O ensino faz parte do aconselhamento porque muitas das nossas dores são frutos de ignorância. Nossa. As pessoas são muito ignorantes, biblicamente mesmo, né? Muito confusas, né? Às vezes, assim, atordoadas por culpa, por condenação, porque não entendem o perdão, coisas às vezes tão simples. Sim, né? A gente costuma falar até aqui no Na Mesa, que é o nosso podcast aqui da Onda Dura, da qual eu faço parte, que se as pessoas lessem e estudassem a Bíblia, com certeza... Os consultórios, eu diria até o seguinte, que até os consultórios de psicologia e os gabinetes pastorais
estariam mais vazios. Com certeza, com certeza. Por exemplo, assim, ó, eu me converti, eu me batizei, eu tô começando a vir na igreja, mas eu ainda sinto desejos por pessoas do mesmo sexo. Mas vai sentir, né? Claro. Ninguém prometeu que você não vai ter tentações, não vai ter desejos. Então é uma falta de compreensão mesmo, que perturba a pessoa num nível que leva ela ao sofrimento, né? Então, aí no momento de ensino é o momento que o conselheiro vai precisar dominar a palavra, né? A palavra de Deus, como a gente conversou, para poder aplicar naquela situação. Por isso que eu acho que é mais difícil aconselhar do que pregar. Exato. Né? Não, porque concordo. você vai ter que... Nunca tinha pensado nisso, mas concordo plenamente. Você vai ter que dominar, né? E se não tá preparado para isso, você não sabe. Você não faz uma anamnese antes para saber, a pessoa com quem eu vou conversar hoje tá com tal problema, eu vou dar uma estudada antes, né? Exato. Você leva um susto ali na hora, né? Tanto é que, como isso é tão difícil e é tão desafiador, eu diria, né? E tão... exige tanta responsabilidade, porque os desdobramentos de uma palavra maldita podem prejudicar muito a pessoa. Às vezes, se você não sabe o que falar, não fale. Não fale, escute, né? Ore com a pessoa. Fale, olha, eu vou atrás para ver como é que eu posso te ajudar nessa situação, mas deixa eu orar contigo. Acho que existe um poder ali em orar juntos, sabe? A pessoa se sente amada, orar pela pessoa, com a pessoa, né? Até ensinar ela a orar. Às vezes, novos cristãos, assim, que não sabem nem como falar para Deus, né, das suas questões, você pode ensinar nesse momento. Eu acho que é importante também o conselheiro deixar claro, isso é uma coisa que a gente ensina até muito na Onda Dura na nossa igreja local, para os líderes de grupos pequenos, tal, né? O conselheiro precisa deixar claro a diferença de opinião, conselho e palavra de Deus. Eita, peraí, né? vamos com calma. Isso aí como é que é? Opinião, conselho e palavra de Deus. Vamos pegar uma situação. Tem um jovem ali que está conhecendo uma outra jovem para começar a namorar, né? Exato. Muita gente pede conselho nesse dilema aí da vida. E muito sábio pedir conselho mesmo, porque é uma grande decisão que se faz, né? Conselho, por exemplo, opinião. Eu posso dar minha opinião. Olha, acho que essa pessoa é muito feia pra você, né? Essa pessoa, enfim, se veste mal. Essa pessoa é estranha, né? Eu posso dar minha opinião. Mas em nenhum momento a pessoa tem a obrigatoriedade de seguir minha opinião. E eu devo deixar claro, como um líder, como um conselheiro, isso é minha opinião. Você pode ignorar totalmente, é só a minha opinião. Eu tenho que deixar claro. Porque as pessoas colocam muita expectativa sobre o conselheiro, o pastor, e às vezes uma palavra direciona a vida e coloca num lugar de autoridade máxima que só a palavra deve ter nas nossas vidas, né? Sim. Então, a voz do pastor não é a voz de Deus. Exato. A voz do conselheiro não é a voz de Deus. A gente precisa ter esse cuidado, né? Às vezes as pessoas carentes de uma resposta vão, né, pensam diferente, mas acabam sendo influenciadas por alguém que não deixou claro que era só uma opinião, né? Um conselho, às vezes, é muito baseado na experiência da vida da pessoa, né? Ou até numa sabedoria, né? Que ela adquiriu. Olha, numa escola da psicologia, às vezes, né? Que a pessoa estudou. Por exemplo, assim, ó, eu penso que você não está no tempo, né? De começar um relacionamento. Você ainda é muito novo, você não trabalha, né? Você ainda está se firmando na fé, talvez seja muito cedo. É um conselho, acho, né, dependendo da situação, um conselho sábio, mas que a pessoa também pode escolher ou não. Agora, quando é palavra de Deus, né, aí a gente coloca na conta de Deus e a pessoa que toma... Tá bem claro na escritura aquela orientação para essa situação. Exato. O próprio Paulo, né, faz essa distinção, né? Digo eu, não o Senhor. Isso. Né? Então, às vezes, até o próprio Paulo, nas suas cartas, dá conselhos e às vezes traz o mandamento que é inegociável. É importante deixar claro, e é muito importante que o conselheiro... Bibo, uma coisa acontece muito, né? Às vezes o conselheiro é uma pessoa carente. Eita, e ela quer ser uma pessoa muito importante pro seu aconselhado. Ela quer ser a pessoa a quem vão recorrer, né? Que, nossa, ela sempre vai ter a resposta certa. Ele sabe me ouvir, ele sabe me aconselhar. E o conselheiro, ele precisa sair desse lugar. Ele precisa descer desse pedestal e não ocupar o lugar de Deus mesmo na vida, né? Desse aconselhado. A ponto de se criar até uma relação ali de dependência. Isso é uma relação
muito perigosa, né? Em muitos casos vai se tornar até abusiva. Então, tanto o aconselhado tem que tomar cuidado com isso. Eu vou ouvir um conselho, eu vou, né, ser aconselhado pastoralmente. Então enfim. há uma tentação na vida do conselheiro em querer ser a pessoa indispensável. O maravilhoso, o super-herói, o salvador, o Jesus Cristo, né? Olha aí, que perigoso isso, hein? Olha a tentação que pode... E é uma tentação que ela vem disfarçada de caridade, de amor, de empatia. Não, gente, mas eu me importo muito com essa pessoa. Tudo bem se ela me ligar 3 horas da manhã. Não, é absurdo, não liga pra ninguém 3 horas da manhã. Só se for muito grave, né? Sim. Mas às vezes o o conselheiro ele quer estar aconselhado- nesse lugar, né? Tipo, a pessoa me liga, caraca, Claro, mano, olha ele aí. projeta suas próprias carências, né? Ele quer ser o Nossa. maravilhoso. E o aconselhado, ele tem que perceber também, porque às vezes existe um certo nível de autoritarismo, manipulação que ele precisa fugir, né? Olha O, aí. o conselheiro, ele não tem direito de tomar decisões, né? Nem o pastor não toma decisão por ninguém. Não é você, não é o pastor que decide com quem você vai casar, é você que decide, é você que vai ter Exato. relação, é você que vai ter filho, é você que vai viver a vida, né? Uhum. Não é o pastor que decide que faculdade você vai fazer, né? Acho que isso é muito importante quando se trata de Sim, aconselhamento muito abuso cristão. espiritual em cima disso, né? Não, eu sou seu pastor, eu te oriento isso e aquilo e tal. Muito complicado. Poxa, Cal, que legal. O que mais? Estamos caminhando pro final do nosso podcast, do nosso vídeo, mas é um assunto muito amplo, né, gente? Enfim, tem muitos livros, tem várias situações também, né, Cal? A gente poderia fazer aqui, ok, no luto, como se aconselha no luto? Aliás, Cal, essa é uma pergunta, né? O que não falar num funeral? O que não falar O num que funeral. não falar num funeral? Posso fazer um merchan pra mim mesma? Claro. Tem uma palavra no YouTube que eu falei, inclusive na conferência da Onda Dura de 2021. Foi ano passado? Isso. Que você, depois que acabar de ver esse vídeo, você coloca ali, ó. Encare o luto no canal da Encare o Onda luto. Dura. Olha, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo e também deste podcast. Muito legal, isso aí. Olha, então já não vamos responder porque na pregação. Não, o então pessoal vai lá deixa pra as pessoas pregação. ir lá, né? Dar uma Claro. curtida, Eu né? gosto de ver Compartilhada. mulheres pregando, quero que você veja também, porque a Cal manda muito bem pregando. Então, Que responsa. agora joguei uma pressão, né, Cal? Joguei uma Agora pressão. Não, mas até me manda bem arrependi sim. de ter dado manda essa bem. dica. Então não vamos responder essa, porque essa vai tá lá na pregação. que Mas, sabe. por exemplo, que a do luto é legal, né? Encarar o luto. Mas mais alguma dica prática, então, Cal? Enfim. Eu acho que é muito por aí, né? Esse momento de ensino ali é muito importante, não se apressar para dar uma solução. Posso falar alguma coisa da minha vida pessoal? Posso, desde que eu esteja contribuindo, né? Gerando fé, me identificando e não querendo roubar a cena ali, porque esse momento não é meu, né? E também eu diria uma coisa importante para o conselheiro, né? Coragem para corrigir, coragem para falar a verdade. Olha. É difícil encontrar pessoas que falam a verdade pra gente, né? E o conselheiro, se ele de fato ama, ele precisa ser corajoso pra dizer, olha, você tá errando, né? O nome disso é inveja, o nome disso é imoralidade sexual, o nome Olha. disso é ingratidão, o nome disso é cobiça. O confronto, ele pode ser libertador. O conselheiro não tem que ficar só passando a mão e dizendo que vai ficar tudo bem, assim, né? Mas também ter sabedoria, né? Jesus, ele discernia o tempo das coisas, né? Tinha momentos que ele dizia, olha, não é chegada a hora, né? Não é o tempo de fazer isso ou de falar sobre isso. Então, acho que também tem que ter uma sabedoria. Às vezes, não é num primeiro aconselhamento que você vai sair batendo na pessoa, né? Às vezes, você vai ganhar o coração dela e ela vai se sentir acolhida. E num retorno, talvez, você vai ser mais incisivo. Acho que tem que ter essa sabedoria também. Muito legal. Bem, gente, é isso, Cal. Queria agora que você, olhando para sua câmera, você que está ouvindo o podcast, pode ver o vídeo, se você quiser. Está lá no nosso canal no YouTube. Mas, Cal, por gentileza, então, uma palavra final, talvez de encorajamento aí para as pessoas que, poxa, eu ouvi esse podcast, eu vi esse vídeo e, tem uma parada que eu gostaria de me aprofundar, enfim, acho que eu tenho algo a contribuir com a Igreja de Cristo nessa área, enfim, ou a palavra que você quiser, os microfones do Bibotalk estão abertos para ti. Vamos lá, então. Então, eu diria, né, talvez se alguém tá ouvindo isso e se identifica e pensa, nossa, eu posso servir a Deus, posso servir a minha igreja através de aconselhar pessoas e assim por diante, né? Eu creio muito que pessoas comuns podem fazer coisas incríveis na mão de um Deus poderoso, né? Então, se você for pensar, conselheiros são pessoas comuns. São mães, são mulheres, são homens, são irmãos na fé mais velhos, mais maduros. Eu vejo, assim, na minha vida, como foi importante
ter a palavra, o conselho, os ouvidos de alguém um pouco mais maduro na fé, que foi usado poderosamente por Deus para me ajudar a tomar alguns rumos na minha vida, né? Então, se capacite, estude, porque não é brincadeira, né? Os desdobramentos disso na vida de uma pessoa são muito grandes, né? Muita responsabilidade, mas se você se sente inclinado a isso, creia que Deus pode usar pessoas comuns, né? Porque no fim das contas, o conselheiro vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Olha aí, gente, que legal, que bacana. Cal, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, uma honra. Tô me sentindo uma pessoa muito importante por estar aqui. Rapaz, a honra é nossa de te receber aqui, poder trocar essa ideia. Enfim, Cal, tem muitos livros que a gente poderia indicar, mas eu trouxe esse aqui, que ele continua sendo um clássico, ainda no que diz respeito ao aconselhamento cristão, edição século XXI, do Gary Collins, tá? Eu sei que ele é um livro que ainda tem para vender na El Shaddai. Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo e desse podcast, tá? O Gary Collins continua sendo uma boa. Obviamente que algumas abordagens já podem ter sido mais aperfeiçoadas e tal, mas ainda continua um bom livro, né, Cal? Você usou ele no seu TCC, né? Usei muito, muito. Até acho que citei demais o Collins. Olha aí, então continua ainda um bom material para você começar a entrar nesse universo aí e atender o chamado, tá? Gary Collins, Aconselhamento Cristão, edição século XXI, o link tá aqui, tá? E aí, Cal, você tem alguma coisa para indicar? Quero indicar 3, assim, que eu acho que são muito bons, né? Um é o Aconselhamento Cristão do Eric Johnson, né? Lançamento é o mesmo nome. Isso, lançamento da Vida Nova. A capa tá aparecendo aqui no vídeo, e você que tá ouvindo o podcast, o link tá aqui na descrição. Show. Tem um outro do Eric Johnson, que é o Fundamentos para o Cuidado da Alma. Que esse eu não li inteiro, mas assim, esses dois são maiorzinhos, assim, você pode usar até para pesquisa. Mas tem um que é uma leitura corrida, que mudou minha vida, Bíblia. Eu amo esse livro. Agora, você já criou assim, tipo, o pessoal vai comprar esse. É rapidinho, dá pra comprar. Chega na tua casa rapidinho, é fácil de encontrar, que é Aconselhamento a Partir da Cruz. Você já leu esse? Capinha amarela. Capinha amarela. Eu nunca li. Eu ganhei esse livro e eu emprestei pra uma amiga minha, que até hoje não devolveu. Fica aí, né, o apelo. É Aconselhamento a Partir da Cruz. Eu não lembro o nome da autora. É da Fitz? Elise Fitzpatrick. Fitzpatrick. Patrick? Isso. Ótimo. E o Dennis Johnson. Olha. Então, os dois escrevem juntos. Aconselhamento a Partir da Cruz. Ele é super curtinho, super fácil de ler. E assim, é como você vai aplicar a mensagem do evangelho nas situações diárias da vida da pessoa que procura aconselhamento. É muito, muito, muito bom. Eu amo esse livro, assim. Que legal. Se eu recebesse por cada pessoa que eu aconselho ler esse livro, eu tava rica. É muito bom. Olha aí, Vida Nova, por favor, eu vou... Patrocina, eu vou pedir pra Vida Nova te mandar uma caixinha aí com alguns livros. Se você pedir, pede pras outras já também, vai pedir pra Vida Nova. Você já ganhou. Não, a El Shaddai mandou pro seu esposo esses dois aí. Já tá maravilhoso. Já tá, não, a El Shaddai já abençoou aí também, que é uma livraria parceira nossa aqui também. Cal, muito obrigado, então, agora, assim, finalizando este podcast, esse vídeo. Obrigado pela tua presença. Que a Annalise venha com saúde, saudável, a cara da mãe, né? Amém. E, enfim, o bom humor do pai. O Geis é um cara muito legal, né? É bom o bom humor dele, né? É isso, gente. Ficamos por aqui. Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo e podcast, se Ele quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.